Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Segunda-feira é dia de aprendermos a cuidar melhor do nosso dinheiro aqui no Em Boa Companhia. E para isso nós contamos com a colaboração do economista Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso. Olá, Fred, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes do Em Boa Companhia. Tamo aí, vamos falar do que hoje, Pedro? Pois é, maquininhas de cartão de crédito. Esse assunto dá pano pra manga, viu, Pedro? Pois é, a gente usa muito esse dinheiro de plástico, é uma grande facilidade. E agora, para o empresário, para o lojista, um artesão, um comerciante que quer adotar essa maquininha, muitas vezes ele fica em dúvida. Qual é o melhor modelo? Tem que pagar uma taxa? Como é que faz? Pois é, hoje o Fred está aqui para esclarecer essas e outras dúvidas. Então, vamos lá. Estou com a dúvida da Cristiane aí, ela mandou lá para o blog, ela é MEI, né? Ela é microempreendedora individual. E ela disse que quer colocar uma maquininha dessa de cartão lá no negócio dela, mas está com muitas dúvidas, qual que seria a melhor. Ela não tem uma estimativa de faturamento, ela está querendo confrontar, né, comparar, melhor dizendo, o gasto que ela faz com diversos provedores de serviço, pagando mensalidade ou não, né, ou pagando só taxa de desconto, que é aquele pouquinho, que às vezes não é tão pouquinho, que a administradora de cartão desconta do volume das suas vendas, né, para te repassar o dinheiro. Então, tem uma série desses fornecedores aí no mercado. Quem está acompanhando televisão, ontem eu estava assistindo televisão, apareceu uma propaganda lá do cara reclamando da maquininha dele com o gerente do banco, aí o cliente chega pro gerente e fala, bom, minha maquininha que vocês me oferecem, ela não me dá vantagem nenhuma, não sei se você já viu as propagandas, aí o cara pega a maquininha e abre uma garrafa de refrigerante, porque ela tem... Eu já vi, esse comercial, já vi sim. Pois é, mata um mosquito e tal, então tem uma série de propagandas desses fornecedores de serviço. Aí vou citar alguns aqui, não estamos fazendo propaganda de ninguém aqui, obviamente, mas é bom esclarecer quais são os fornecedores. Então, a gente fez uma pesquisa lá no blog, lá no Educando Seu Bolso, para poder responder à dúvida da Cristiane, e nós conseguimos preços de Elavon, BIM, BIN, né, Cielo, do PagSeguro, que também está muito famosa aí, muita propaganda, aquela moderninha, acho que é o nome da máquina deles, da Rede, 3 preços. A Rede até parece que fez um show aqui ontem em Belo Horizonte, na Praça da Estação, tinha umas cadeiras, eu passei na frente ali da... Era o musical do Cazuza, eles fizeram ali uma apresentação gratuita ao ar livre, ali, um espetáculo de teatro musical. Aí, tá bom? Aí, pelo menos alguma vantagem aí tem a... Bom, a Rede tem 3 preços, a máquina fixa, né, que é aquela que você não consegue levá-la até o cliente, ela está só naquele ponto, só no caixa ali, por exemplo. Tem a máquina móvel, que é aquela que o garçom leva, por exemplo, à sua mesa para você fazer o pagamento na mesa. E um mobile rede, que é um dispositivo que ele coloca no seu celular, para que o seu celular funcione também com a máquina que aceita cartões. Um smartphone, né? Um celular mais moderno. Isso, um celular mais moderno. Isso é muito bom para o pessoal que faz feira. Ontem também teve aí a feira da Afonso Pena. O pessoal acaba usando isso aí como uma forma de receber aí as suas vendas. Porque é bem prático. As pessoas com essa violência evitam ficar andando com muito dinheiro no bolso. E aquela praticidade mesmo do cartão de débito, né, do cartão de crédito, tirando aquelas questões que nós já conversamos aqui, de taxa de juros e tudo mais, ainda assim é uma praticidade. Ô Fred, mas aí a pessoa que quer ter essa maquininha, ela tem que pagar um aluguel para uma dessas administradoras? Então, há opções em que você precisa pagar um aluguel ou uma mensalidade. Há outras em que você compra a máquina, né, e você passa a ser dono da máquina, e a partir dali depois que você pagou, né, e às vezes essa compra da máquina ela pode ser parcelada, vou dar mais detalhes aqui, mas depois que você pagou as parcelas e adquiriu a máquina, ela passa a ser sua. Você não paga mais a mensalidade. Você paga só a taxa de desconto por cada venda que você faz. Tá? Então,
Aí é que fica a questão, né? Por exemplo, o caso da Cristiane aqui, ela disse que não tinha bem uma estimativa de faturamento no negócio dela, mas como ela falou para a gente lá no Educando Seu Bolso, que ela é MEI, né, que ela é microempreendedora individual, e o MEI só pode faturar no máximo R$60 mil por ano, 5 mil por mês, então a gente estimou que ela fatura R$4 mil por mês, tá? E aí a gente dividiu esse faturamento também, porque é importante saber em quanto é que ela fatura na função débito, ou seja, recebendo com o cartão de débito, quanto que ela fatura com a função crédito à vista, que é aquele na qual a pessoa compra com cartão de crédito, mas não pede para parcelar, ela paga tudo dentro da fatura do próprio mês, e quanto que ela vai receber no crédito que a gente chamou de parcelado, que é onde você paga no cartão de crédito e pede para dividir em 3, 5, 6 vezes, dependendo das possibilidades lá, do valor da compra, você consegue dividir em mais vezes ou menos. Então é como se ela vendesse 5 mil, se você tem um pequeno negócio aí, nosso ouvinte, e está tentando também avaliar essas opções, o caso da Cristiane pode servir como um exemplo para você. Se você fatura R$5 mil por mês, 1.000 em dinheiro, 1.000 no débito, deixa eu ver aqui quais foram as nossas premissas. Isso, 1.000 em dinheiro, 1.000 no débito, 2.000 no crédito à vista e 1.000 no crédito parcelado, né? Então a gente comparou essas 7 opções: Elavon, BIM, Cielo, rede máquina fixa, rede máquina móvel, mobile da rede, que é o do celular, e o PagSeguro, tá? Quem levou vantagem com base em preços de maio, né? Pode ser que esse cálculo foi feito já há algumas semanas, pode ser que de lá para cá esses preços tenham mudado, né? Uma outra coisa que é preciso dizer também é que muitas vezes, dependendo do ramo do negócio da pessoa, essas taxas de desconto elas podem variar um pouquinho mais, né? Quer dizer, pode ser um pouco mais caras ou mais baratas. Então isso aqui é uma diretriz, apenas uma orientação, aí. Mas que, obviamente, que se você for fazer, você pode refinar essa estimativa para o seu negócio especificamente. Mas só para vocês terem ideia, então, desses 48 mil de faturamento ano via cartão, né, porque vamos supor, ela fatura 60 no mês, 12 mil em dinheiro e 48 mil em cartão. 5 mil que ela fatura por mês, 1.000 em dinheiro e 4 em cartão. Desses 48 mil reais que ela fatura em cartão, a opção mais barata para ela seria a PagSeguro. Na PagSeguro, ela estaria, no primeiro ano, tendo o custo total, incluindo, Pedro, o que você falou, né, a aquisição da máquina, né? O PagSeguro não cobra mensalidade, ele te vende a máquina. Incluindo a aquisição da máquina, que custa R$ 480 e é dividida em 12 vezes, ou seja, ela paga R$ 40 por mês durante os 12 primeiros meses, mais as taxas de desconto sobre as vendas, ou seja, daqueles R$ 4 mil por mês que ela vende, que ela fatura, né, ela receberia ali 3 mil e alguma coisa, porque uma parte fica com a administradora, né, com a dona lá do PagSeguro, com a dona da Moderninho, né, com a empresa que administra o cartão de crédito, como taxa de desconto. O custo total dela é de R$ 2.212,80 por ano, no primeiro ano, tá? Para vocês terem ideia, a rede mobile 2.280, a rede máquina móvel 3.220, que é a opção mais cara que a gente conseguiu pesquisar lá. A rede máquina fixa, ela custa 2.850. Cielo estava mais barato do que a rede 2.238, mas um pouco mais cara do que o PagSeguro. A BIM, que é uma empresa relativamente nova, também com propagandas aí em rádio, tentando ganhar mercado, estava com um preço de 2.615 e a Elavon com 2.808, tá? Ainda faltaram aqui acho que 2 empresas que a gente não conseguiu preços, tinham dificuldade de conseguir preços, não divulgam os preços, tem que ligar, passar por serviço de atendimento de consumidor para conseguir taxas, então a gente deixou de fora, né? Mas não foi assim, porque a gente não tentou, tá?
Mas, Fred, esse valor aí por ano é claro que dividido em 12 parcelas. A pessoa não paga esse valor de uma vez, não, né? Vai pagando ali aos poucos. A estimativa, então, é que, por exemplo, 212 vai custar um pouco menos de R$200 por mês, o custo de manter essa opção de recebimento dos seus clientes. Uhum. Agora, essas maquininhas, elas funcionam com acesso à internet, né? Onde ali a pessoa passa o cartão, tem uma rede de dados móvel, geralmente é uma rede telefônica, um chip nessas maquininhas. Isso. E aí a pessoa, por exemplo, fez uma venda, digamos ali na feira de arte e artesanato. Tem uma microempreendedora individual que vendeu ali uma peça de artesanato, passou ali R$50, ela recebe esse valor. A administradora vai tirar a parte dela. Isso. E ela recebe imediatamente depois? Não, ela recebe, depende da função. Por exemplo, no débito ela recebe, salvo engano, isso pode variar também de empresa para empresa, mas em média de 2 a 3 dias depois da compra. No crédito à vista, né, que é aquele que o cara paga tudo na fatura do próprio mês, você recebe isso em média em 30 dias, ou seja, 30 dias depois da venda. E no crédito parcelado, você vai recebendo na medida que a pessoa pagar. Que a pessoa pagar. Exatamente. Essa é uma boa pergunta que o Pedro faz, quer dizer, isso é diferente de dinheiro. Você, para implementar uma opção de pagamento dessa no seu negócio, você precisa se planejar financeiramente. E é uma das coisas que a gente tenta ajudado o pessoal lá no blog, são as pequenas empresas, os microempreendedores individuais, a entender como é que é essa gestão financeira do pequeno negócio. Ela não é muito diferente da gestão financeira de uma pessoa física, de nós, pessoas comuns, cidadãos comuns. A gente precisa prever recebimentos, prever desembolsos, né? Então não é só você colocar a máquina e beleza, comecei a vender mais. Mas se você começou a vender mais no crédito parcelado, você pode receber isso daqui a 3 meses, 6 meses. E pode ser que você não tenha o fôlego, né, para esperar todo esse tempo o dinheiro cair na sua conta. Uhum. Aí entra uma outra maneira que essas empresas têm de ganhar dinheiro, Pedro, que é na antecipação desses recebimentos futuros. Muita gente implementa o cartão de crédito no negócio e aí a maioria das pessoas gosta de parcelar, de empurrar para frente, né? A gente já discutiu isso aqui em outros programas. O brasileiro gosta de empurrar os pagamentos para frente, usar o parcelamento o máximo que pode. O que acontece com o lojista? Ele começa a demorar demais para o dinheiro cair na conta dele. Aí ele vai lá e procura, a rede é do Banco Itaú, né? O Cielo é do Bradesco, Banco do Brasil, a Caixa. Ele procura o banco através do qual ele conseguiu a maquininha e fala, olha, eu preciso adiantar esse recebimento. Eu preciso de negócio para tocar para tocar o meu negócio, né? Então o banco faz o que eles chamam de antecipação de recebíveis, uma operação de crédito, um empréstimo, e o banco faz sujeito a juros. Juros, taxas, exatamente, contra esses recebimentos futuros. Olha, aquele negócio que você receber daqui a 6 meses, eu te adianto agora. Se você receber 100, eu te adianto 90, tá? E aí essas taxas são relativamente salgadas, tá? Elas podem realmente comer um bocado do seu faturamento. Mas então, como você perguntou, os 2.212 da PagSeguro, que foi a modalidade mais barata que a gente apurou, eles se dividem em R$180 por mês. Isso no primeiro ano. Depois fica mais barato? Depois fica mais barato, no caso principalmente da PagSeguro, porque você não paga o aluguel da máquina. Você compra a máquina e eles dividem em 12 meses. Então, como você comprou e pagou ela toda no primeiro ano, no segundo ano você não tem mais esse custo, aqueles R$40 que eu falei por mês. Uhum. Então, ao invés de 180 e tantos por mês, ele vai passar pagar 140 e tantos, porque ele não está pagando mais a aquisição da maquininha. Esse custo de 2.212 por ano, ele cai para 1.734, no caso do PagSeguro, né? E torna essa opção ainda mais barata do que as demais. Você veja que não é um custo pequeno, né? Para um faturamento em cartão de 4 mil, você paga quase 200 de custo de manter essa maquininha, né? Ou seja,
5% do faturamento não é um custo pequeno. 5%, você pensa bem, você que o nosso ouvinte que está escutando aí que tem um negócio, é difícil ele oferecer um desconto de 5% para o cliente dele. Então, o que ele está fazendo ao adquirir uma máquina de cartão de crédito ele está abrindo mão de 5% do faturamento, mas numa aposta de que, ao dar ao cliente mais opções de pagamento, né, que ele vai perder menos vendas. O que eu falei no comecinho aqui. Hoje em dia, muitas pessoas andam apenas com o cartão. E é a praticidade. E fazem compras, inclusive, Fred, de valores bem pequenos. Sim. No cartão de débito, principalmente. Vai à padaria, compra o pãozinho, o leite, paga no cartão de débito. Então, assim, são aquelas miudezas que, às vezes, né, um trocadinho ali que as pessoas também já estão optando em pagar, né, no cartão de débito. Inclusive, tem flanelinha que já aparece com a maquininha de cartão, aí, né? Tá vendo? Né, para pedir aquele trocado ali depois que olhou o seu carro. Brincadeiras à parte, mas eu já vi umas brincadeiras assim no Facebook, nas redes sociais, e o flanelinha vai lá na hora de cobrar do motorista. Eu tô sem trocado aqui. Não, tem aqui a maquininha de cartão, pode passar também. É brincadeira, né? Eu aceito cartão, né? Pois é, mas é bem prático. Então, o MEI, microempreendedor individual, é bom assim porque tem que ter até 60 mil por ano de rendimento, de faturamento, mas ele já paga todos os impostos de uma vez só, não é isso? É bem facilitado. Não, é uma beleza. Você tem quase que burocracia zero. É muito mais simples do que ter uma empresa, mesmo uma microempresa, né? Uhum. Mas a limitação é de faturamento. 60 mil anual é realmente só para pequenas empresas mesmo. Acho que pode ter no máximo um funcionário, além do dono. Então, assim, muitas empresas não conseguem ficar, elas vão crescendo e elas acabam tendo que mudar de regime de tributação. E você já ganha um CNPJ, assim que você CNPJ, faz, né, o MEI? Isso, você tem um CNPJ no seu nome, né, praticamente. Se o Pedro Henrique tivesse um MEI, ele ia ter lá o CNPJ e o Pedro Henrique, o nome do MEI é o seu próprio nome. Fred, eu já passei por uma situação semelhante. Eu fiz um comercial, né, com o meu trabalho como ator, eu fiz um comercial e se eu fosse MEI, eu poderia, a nota fiscal do valor que eu recebi ali, do cachê do comercial, eles perguntaram se eu podia emitir a nota fiscal, se eu tinha CNPJ. Eu falei que não, aí eu tive que recorrer a uma empresa para emitir a nota fiscal para mim, e eles cobraram quase, se eu não me engano, 6 ou 7% né, do valor do meu cachê para simplesmente emitir essa nota. Se eu fosse MEI, eu já poderia eu mesmo, né, emitir ali um recibo, uma nota fiscal, então não teria tantos descontos assim também. Se você presta serviço, mesmo que eventualmente, vale a pena ter um registro de microempreendedor individual, porque pode facilitar realmente sua vida e a burocracia é bem pequena, é muito simples de resolver. É só procurar o Sebrae, não é, para fazer aí o Sebrae ajuda, o pessoal do Sebrae é bem prestativos, são bem organizados e orientam bem aí os nossos empreendedores aí brasileiros que teimam em persistir e lutar contra as adversidades e empreender nesse país. Agora, o número de empresas também que fecham no primeiro ano é algo assim estarrecedor. É muito Muitas grande. não conseguem, né, sobreviver ali mais que um ano. Inclusive, Pedro, a gente publicou semana passada, o Daniel, que é um colega lá do Educando Seu Bolso, um post bem interessante, baseado em pesquisas internacionais, de conhecimento sobre finanças e o grau de sucesso, melhor dizendo, dos empreendedores. Eles fazem uma pesquisa e conseguem correlacionar, conseguem identificar que quem tem mais conhecimento sobre finanças pessoais, e aí não são finanças avançadas, são pequenas coisas, como essa que a gente está tratando aqui no Educando Seu Bolso toda segunda-feira de manhã, que as pessoas que têm mais conhecimento sobre esses produtos, sobre o que fazer, quando usar crédito, qual é o melhor tipo de investimento, quando não usar crédito, as empresas que essas pessoas estabelecem, ou colocam, que elas têm um grau de durabilidade maior, elas vingam mais, elas se envolvem em menos problemas financeiros, né?
E isso para nós é um achado bem interessante, corrobora aquilo que a gente sempre acreditou, né? Que devagarzinho, conhecendo um pouco melhor esses produtos com os quais a gente está trabalhando. Olha aqui que a gente trouxe aqui hoje, né? Uma maquininha da PagSeguro, ela pode custar mais de R$1.000 a menos do que uma maquininha da rede, a máquina móvel. Você imagina o que é R$1.000 a mais no bolso do microempreendedor individual, né? Só porque ele comparou custos, ele pesquisou entre diferentes fornecedores e escolheu a máquina que é mais barata para ele, né? Então, a gente acredita muito que fazer esse dever de casa é fundamental, né, para o consumidor de produtos financeiros. Muito bacana. E a gente está aqui para orientar você, ouvinte. Qualquer dúvida pode ligar no 3298-3440. O Fred marca presença às segundas-feiras no quadro Educando o Seu Bolso aqui do Em Boa Companhia. E também tem o blog, o educandoseubolso.blog.br. O Fred e os outros consultores escrevem lá diariamente. Tem muitos textos interessantes lá, não é, Fred? Muita coisa lá. Pode entrar lá, procura o que você precisa. Se está com problema para resolver financiamento de carro, financiamento de casa, tipo de investimento para fazer, como esse caso aqui a gente respondeu para a Cristiane, qual a maquininha de cartão escolher. Se não tiver nada pronto lá, manda uma dúvida que a gente responde sempre com o maior prazer lá. O objetivo é informá-los, fazer com que vocês tenham condições de tomar a melhor decisão financeira possível. Ok, Fred. Muito obrigado mais uma vez. Boa semana para você e até a próxima. Grande abraço, gente.